Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para a apresentação de mais um trabalho de tecnologia das construções, a pedido do nosso professor Teles. Lembrando que compõe esse grupo Alisson, Joana Vitória, Kerlen, Nicolas Gabriel, Samira e Vladimir. Aqui apresentaremos as nossas listas de materiais e ferramentas com os nossos desenhos de layout do canteiro. Os mesmos estão relacionados às seguintes etapas da construção: serviços preliminares, fundações, alvenaria, cobertura, instalações e, por fim, acabamento. Dando continuidade, temos aqui a lista de materiais e ferramentas a serem utilizados nos serviços preliminares. Uma etapa de extrema importância que exige bastante atenção aos detalhes. Em materiais temos tábuas, ripas e chapas de compensado, estacas e tapumes a serem utilizados no cercamento, pregos, parafusos e esponjas, placas e cones para sinalização na obra, portas, portões, trincos, cadeados e correntes, equipamentos de proteção individual e coletivos que serão disponibilizados aos operários logo na portaria, lâmpadas e bocais, mesas, bancos, cadeiras que ficarão tanto no escritório quanto no depósito e almoxarifado, tomadas e sacolas plásticas, pastas organizadoras para o escritório, pincéis, telhas para cobertura, fitas adesivas, fios elétricos e metálicos, guincho de coluna para facilitar o transporte de materiais, prateleiras para o almoxarifado, estrados de madeira para o armazenamento de cimento, por exemplo, no depósito, cordas, e para o banheiro teremos vasos sanitários, mictórios, torneiras, chuveiros, tubos e conexões em PVC, pias e espelhos, uma caixa d'água e baldes, lonas, cestos de lixos tanto para o banheiro quanto para o escritório, bitolas para a organização do aço, garrafas PETs que poderão ter inúmeras utilidades. E uma delas, bastante interessante por sinal, que são usadas para a iluminação do depósito e almoxarifado. Funciona desse jeito. Como os operários vão trabalhar somente de dia, a melhor forma de economizar energia é a utilização da iluminação natural do sol, certo? Pensando nisso, a gente coloca água, enche garrafas PET de água e prendem elas no telhado. Assim, o local fica todo iluminado, economizando energia. Basicamente isso. Ainda teremos extintores de incêndio e um deles terá que ficar necessariamente na central de concreto. Aventais de raspa, papel higiênico e sabão líquido para o banheiro, um armário para o escritório, areia, seixo, brita e cimento para fazer concreto e ou argamassa, e, por fim, uma caixa de esgoto. Já na lista de ferramentas, temos discos de serragem com suas coifas protetoras e cutelo divisor, uma betoneira que ficará na central de concreto, policortes, martelos, pás, cavadores articulados, furadeiras, arcos, as serras manuais, que incluem serrote e serras circulares, alicates, que incluem o alicate torquês, andaimes, uma bomba de água para as instalações hidráulicas, chaves de aperto de variadas numerações, trenas e prumos, parafusadeiras, esquadros, colheres de pedreiro, extensões elétricas, uma serra bancada, peneira. Dando continuidade, temos agora o nosso layout de canteiro referente a serviços preliminares. Aqui em amarelo temos a nossa área de construção. Aqui em vermelho temos as nossas áreas de despejo de areia e brita. Lembrando que essa brita também poderá ser substituída por seixo. Aqui temos o nosso banheiro. Bem aqui o escritório com entrada para o nosso almoxarifado. Em verde temos o nosso depósito,
bem ao lado a entrada de caminhões que farão a descarga do material bem aqui, próximo ao depósito, as áreas em vermelho e essa área em amarelo. Essa área em amarelo será responsável tanto pelo armazenamento de tijolo quanto por cerâmica e telhas. Aqui ao lado temos a nossa central de armação, onde faremos a nossa dobra de aço. Aqui a portaria, ao lado a entrada e saída de funcionários. Bem aqui a nossa caixa d'água, que fará o bombeamento de água para o banheiro e para a central de concreto. Essa central de concreto, por sua vez, conterá a betoneira, que será responsável por fazer concreto e argamassa. Vou falar aqui sobre a lista de materiais da fundação: concreto, areia, pedras de cimento, armaduras de barras de aço, ferros estribos, de diferentes medidas, tijolo maciço, materiais de impermeabilização, tábuas, pregos, linhas para marcação, moldura da futura fundação. Lista de ferramentas: trena, cavadeira, chibanca, baldes, tambores, bombonos, caixa d'água, enxada, pá quadrada, pá de bico, carrinho de obra, colher de pedreiro, peneira, torquês e serras manuais. Aí, como vocês podem ver nessa imagem, a fundação vai ficar nesse lugar aqui, na área da construção. Bom dia a todos. Vou falar sobre uma das etapas da construção, que é a alvenaria. Nela ocorre o levantamento das paredes com colunas e armações em concreto. Primeiramente, eu vou falar quais materiais e ferramentas que eu vou usar para construir essa etapa. Os materiais: ripão, caibro, prego, tábua, cimento, tubo de PVC, conduíte, quadro de distribuição, caixa de luz e ou tomada, ferro ou vergalhões, arame reduzido e estribo. Todos esses materiais irão ficar no depósito, menos o prego. Ele irá ficar no almoxarifado. Os outros materiais, como tijolo, areia e seixa ou brita, irão ficar lá fora. Ferramentas: trena, picareta, cavadeira, balde de metal, enxada, pá quadrada e de bico, colher de pedreiro, peneira, torquês, serrote ou maquita, prumo, linha de pedreiro, esquadro, nível de mão e nível de mangueira, régua, desempenadeira lisa, marreta, martelo, espuma, trincha ou brocha, lápis de carpinteiro, talhadeira e bloco de espuma. Todas essas ferramentas irão ficar no almoxarifado. As outras ferramentas, como o carrinho de mão, irá ficar no depósito. O tambor ou caixa d'água irá ficar perto da central de concreto e a betoneira na central de concreto. Dando continuidade, falarei agora sobre o layout do canteiro referente à alvenaria. Bom, o depósito eu coloquei nesse local, pois assim ele fica perto da obra, perto do almoxarifado, aonde ficam as ferramentas, e perto da entrada dos caminhões, que irão trazer os materiais. O almoxarifado foi colocado nesse local porque ele fica perto do depósito, onde ficam os materiais. O tijolo eu coloquei nesse lugar, pois assim ele fica perto da obra e perto da entrada dos caminhões. A areia foi colocada nesse local porque fica perto da construção e perto do portão aonde vai entrar os caminhões que irá descarregar a areia. A brita, o seixo, eu coloquei nesse local pelo mesmo motivo da areia. Fica perto da obra e perto da entrada dos caminhões. O escritório eu coloquei aqui, pois assim fica perto do almoxarifado. Fica mais fácil para o pessoal do escritório avaliar a questão da organização do almoxarifado. O banheiro eu coloquei perto do escritório e da obra, em razão que o acesso fica mais fácil para
para as pessoas que ficam no escritório e os trabalhadores. A central de armação eu coloquei nesse lugar, pois assim ele fica mais perto da obra. A central de concreto eu coloquei nesse local porque assim fica mais fácil o acesso à obra. A caixa d'água eu coloquei perto da central de concreto para o uso da água na formação do concreto e outras massas que serão usadas na obra. E a portaria eu coloquei aqui na parte inferior do desenho, na lateral direita, é onde será a entrada dos trabalhadores. Essa foi a minha apresentação. Tenham um bom dia. A cobertura é principal de uma casa e também existem suas funções. Sua função é promover isolamento térmico e acústico, impermeabilidade, durabilidade, forma e aspecto que combine com a arquitetura. Os materiais usados são telha, viga, caibro, ripa ou ripão, prego e parafuso, junção de metal. Existem vários tipos de telhas, por exemplo, telhas metálicas, telha cerâmica, telha de fibra de vidro. As ferramentas são furadeiras, brocas, disco para serras, trenas e níveis, serras copo, serra manuais de arcos, martelos, torquemétrios e soquetes, parafusadeiras e furadeira. Os materiais que são guardados no depósito que são madeira, caibro, ripa e outros. Já as ferramentas que são pequenas, como furadeiras, brocas, disco e etc., são guardados no almoxarifado. Bom dia, meu nome é Nicolas e eu vou falar sobre uma parte importante do canteiro de obra, que são as instalações. Vamos começar falando das instalações elétricas. Nas pré-instalações elétricas, nós vamos usar alguns materiais, como os cabos e fios, para passagem dessa energia, assim como também o quadro de distribuição, os disjuntores, temos as calhas, os eletrodutos, os condutores, assim como os plugs, tomadas para a saída dessa energia. Os tubos seriam utilizados para a passagem desses cabos e fios, assim como os interruptores, as lâmpadas e outros tipos de iluminação. Para fazer essas instalações, nós usaremos ferramentas como alicates, fita isolante e chave de fenda para testar se está passando energia pelo cabo. A segunda instalação seriam as instalações hidráulicas. Para fazer essas instalações, nós usaremos materiais como os tubos para essa rede de água, assim como também para a mudança de direção dessa rede, usaríamos anéis, buchas, adaptadores, joelhos, curvas, cotovelos, as junções, as luvas e os conectores, assim como também os chuveiros e as torneiras para a saída dessa água. Para fazer essas instalações, nós usaríamos ferramentas como pás e enxadas para fazer a passagem dessa rede subterrânea. A terceira instalação seria as instalações sanitárias. Usaríamos materiais como os tubos para essa rede de esgoto, pias sanitários, mictórios e ralos, que ficariam nos banheiros para recolher esses resíduos, e a caixa de esgoto. Para fazer essas instalações, nós usaríamos também pás e enxadas para fazer a passagem subterrânea. Passando aqui, nós podemos ver como seriam essas instalações no canteiro de obras. A rede elétrica poderia ser puxada tanto de alguma rede que passa perto da obra, como também poderia ter uma alimentação na própria obra. Essa rede seria utilizada tanto para iluminar os quartos provisórios, como o escritório e o depósito, assim como também a obra, para no caso de precisar trabalhar durante a noite, e também para o ligamento de ferramentas que necessitam dessa energia. A rede de água seria usada tanto para os banheiros, como também para a produção do concreto. E a rede de esgoto para a retirada e recolhimento desses resíduos do banheiro, assim como também para outros resíduos, como água suja, em qualquer outro lugar da obra. Por isso, as instalações são importantes, elas basicamente fazem a obra funcionar. Muito obrigado pela atenção.
Bom dia, sou a Joana e vou falar sobre acabamentos. Quem está construindo ou reformando tem que pensar em muita coisa, mas sem dúvida, escolher os acabamentos para casa pode ser uma das fases mais empolgantes de todo o projeto. Isso porque os acabamentos são responsáveis pelo novo visual do lar e escolher cada item para ter o imóvel dos seus sonhos pode ser muito prazeroso. Além disso, é neste momento que você começa a deixar o seu projeto com a sua cara. Materiais. Azulejos. É um dos materiais mais simples e conhecidos revestimentos para pisos e paredes. Cerâmica. A cerâmica é a melhor matéria-prima para muitos acabamentos para casa. Ela é impermeável e fácil de limpar, sendo uma boa escolha para quem quer economizar. Porcelanato. O porcelanato geralmente é a escolha de quem quer dar o ar mais certificado. Ela pode ser brilhante ou fosco. Cimento queimado. O cimento queimado é uma tendência da arquitetura atual e ajuda a dar um toque rústico ao ambiente. O nome queimada não se refere a nenhum processo químico. Pedras. As pedras também são excelentes materiais para enriquecer o acabamento. Como elas estão entre as mais caras do mercado, então não precisam ser utilizadas em grandes quantidades. Louças e metais. As louças e metais sanitários também podem entrar na categoria de acabamentos para casa. Ao escolher esses itens, priorize o conforto, a durabilidade e, claro, o estilo. Tintas. Dependendo do tipo de cômodo em que for feito o acabamento da parede, você pode optar por aplicar pinturas ou pisos cerâmicos. A pintura é o procedimento mais fácil. Forros. O forro é o tipo de revestimento utilizado para cobrir o teto dos cômodos para dar um aspecto visual melhor e mais adequado para o espaço. Ferramentas. Máquina cortadora. Uma das ferramentas perfeitas para cortar porcelanato, partilhas e pisos cerâmicos, também conhecida como máquina reta. Torqueses. Servem como ferramentas de separação de piso após o corte de máquina reta e para fazer contornos arredondados de acabamento. Caixote. Serve para misturar água e argamassa. Niveladores de piso. Servem para dar espaço nos azulejos. Desempenadeira. Servem para tirar ondulações após a aplicação de argamassa ou cimento. Chave de boca. Serve para apertar ou afrouxar porcas e parafusos dos metais sanitários. Trena. Serve para medir distância entre furos em que se encaixam o assento, comprimento, largura do modelo. Aguarais. É utilizada como solvente na diluição de tintas. Rolo de lã. Serve para a aplicação de tinta à base de água, esmaltes sintéticos, óleos e vernizes. Fita crepe. Serve para pôr nas janelas, bastante de porta e rodapés, para proteger da tinta. Pincel. Serve para pinturas de detalhes, como retoque, vincos e cantos. Bandeja ou caçamba. Serve para facilitar a molhagem do rolo de tinta. Arco de serrar. Ele serve para cortar, no caso do forro ser PVC. No desenho, coloquei a cerâmica no armazenamento amarelo no lado direito. Coloquei azulejos, cerâmica, porcelanato, cimento, laminados, pedras, louças e metais, tintas e forros no depósito. Máquina cortadora, torqueses, prumo e outras ferramentas coloquei no almoxarifado. Esse foi o nosso trabalho. Agradecemos ao professor pela oportunidade de realização. Obrigados a todos pela atenção e paciência. Espero que tenham gostado.